Shalom, shalom. Nós vamos continuar aqui com o texto, né, da recompensa da honra. E ele traz um exemplo daquilo que eu estava dizendo, né? Que a gente observou que a pessoa está fora da palavra, nós não temos que ficar debaixo ali. E o exemplo bíblico disso era Davi com o rei Saul, né? Enquanto o rei estava naquelas loucuras lá e jogava lança nele e tal, ele estava ali louvando, tocando para expulsar os espíritos. Mas quando chegou num ponto aonde Saul não ia mais mudar, o que que ele fez? Ele se retirou. Ele passou a fugir de Saul para poder não tocar, né? E tem dentro de todo esse processo tem um momento que ele entra, né, quando Saul tá na gruta, né, fazendo suas necessidades. Tem outro momento que ele também entra ele com outras pessoas entram na barraca e ele queria mostrar, né, que ele estava honrando, que ele não estava desrespeitando a autoridade, e tudo, e que ele amava, né, o rei, e tudo, mas ele não ficou na presença da pessoa para poder se submeter a esse tipo de coisa. Então a gente precisa discernir para não isso não ser usado para colocar julgo sobre nós, né? Porque é chavão, né? Ah, eu sou ungido do Senhor, você não pode me tocar. Não. Você é ungido, então você tem que alinhar, você tem que andar correto, você tem que andar confessando seus pecados, né? Então, nós vamos continuar aqui e entender, né, que por mais que Davi amasse, por mais que Davi respeitasse, honrasse aquele rei, ele não pôde ficar, porque senão ele ia morrer. E depois não iria cumprir o propósito para o qual ele nasceu. Naquele tempo, irmão, a morte era literal. Hoje não. Se você continua nesse lugar, você vai morrer e você vai ter morte espiritual, porque vai minando a sua fé, vai minando a sua energia, vai destruindo o seu emocional, vai te trazendo revolta. Você entra, na questão de pecar, né? Porque você vai começar a criticar por trás, você vai falar mal, e tal. Então, antes que, como Davi fez, né? Antes que eu perca, né, o equilíbrio e faça algo que vai me levar a pecar, a desonrar a Deus, eu preciso buscar discernir se aquela pessoa está no lugar adequado, se aquilo lá foi realmente o Senhor que colocou. Então, lá em 1 Samuel 26, do 9 ao 11, Davi fala assim: O Senhor me livre de levantar a mão contra quem ele escolheu como rei. E Saul foi escolhido pelo Senhor. Davi refreou seu servo e ambos partiram do acampamento, porque Deus fez cair sobre o exército um profundo sono para testar o coração de Davi, para ver se ele permaneceria sendo um homem segundo o coração de Deus ou agindo como Saul. Resolvia as coisas por conta própria. Porque Deus vai julgar essas pessoas. Deus vai colocar elas no prumo, né? E aqueles que se arrepender, o Senhor vai perdoar, vai alinhar e vai restituir, né? Mas nós precisamos ser nítidos, porque hoje o que nós temos atendido de pessoas que vivem debaixo de julgo por causa dessa questão de honrar a autoridade, né? Sem discernir. O Senhor colocou ele ali para ser testado, né? Para ver se ele desonraria a Deus, desonrando aquele que tinha sido instituído por Deus. Davi honrou o rei, ainda que o rei tivesse feito todo o possível para desonrar Davi. E esse é o nosso coração. É assim que nós temos que ter. Nós estamos ali com a pessoa que tem mais autoridade que a gente vai honrar, a gente vai respeitar, a gente vai contribuir com a nossa parte, fazendo, né, a nossa missão para ajudar aquela missão. Mas quando a gente percebe que está saindo fora dos princípios do Pai, irmãos, o fim vai ser Deus tirar ela desse lugar de autoridade. A recompensa seria maior do que Davi imaginava, pois veja o que Deus disse deste homem que valorizou e respeitou o seu cruel líder. Encontrei Davi, meu servo, com
Com o meu santo óleo eu ungi. A minha mão será firme com ele, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários, e ferirei os que o odeiam. Minha fidelidade e a minha bondade hão de acompanhar. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha no espaço. Salmo 89, 20 a 24, 35 a 37. Davi enxergou além da crueldade de Saul. Ele viu a autoridade que estava sobre o rei. Ele viveu sob o princípio de honra. Se honrasse aquele que Deus havia instituído sobre ele, estaria de fato honrando ao próprio Deus. E se ele honrasse a Deus, então Deus o honraria também. Eu diria que a passagem acima demonstra a imensa honra que Deus demonstrou para com Davi. Então, mas vocês percebem, Davi não ficou na presença do rei quando ele viu que ele iria morrer. Então ele se retira, mas você não vê ele falando mal, você não vê ele programando para assassinar o rei. Então, essa postura. São pessoas que saem feridas desses lugares e precisam de ajuda, precisam de cuidados, né, para sair dessa condição, porque é morte mesmo, né, que vem. Então, mas o que que a gente conduz essas pessoas? Que é o Senhor que vai julgar. Então, eu me afasto, mas eu não vou falar mal. Eu não vou denegrir, eu não vou dizer mentiras sobre aquela pessoa, entendeu? Então nós precisamos ter muito cuidado. Realmente, uma grande recompensa. Pouco depois desse incidente, Deus, de fato, julgou Saul. Os filisteus o mataram em batalha. Ao ouvir as notícias sobre a morte do rei, Davi escreveu uma canção de amor a Saul e Jonatas, e depois ensinou a todo cidadão de Judá a cantá-la. Ele honrou o seu líder mesmo depois que o seu líder foi julgado. Examinamos apenas poucos exemplos bíblicos que demonstram claramente que é Deus e não o homem, ou mesmo as forças demoníacas, quem coloca o ser humano em posição legítima de autoridade. Aí o texto da palavra, legítima de autoridade. Sempre tem uma palavra para mostrar aqui, que é uma condição de ser escolhido pelo Senhor. E creio que tem pessoas que são colocadas para tratar mesmo, né? Principalmente na questão governamental, com relação à nação. Mas em relação a líderes eclesiásticos, tem muita forma de você honrar sem precisar se submeter àquele tipo de comportamento abusivo, né? Ele ou ela foram colocados no poder por uma razão específica, nunca foi por acaso. É, No caso de um mau líder, a autoridade dele ou dela é instituída por Deus, no entanto, o comportamento que apresenta não tem sua origem em Deus. O líder prestará contas ao Senhor, mas nesse meio tempo, aqueles que estiverem sob seu domínio serão testados, assim como Davi. Se ele os honra, serão grandemente recompensados. Vimos que todas as pessoas elevadas a uma posição de autoridade são colocadas ali por Deus. Vamos dar mais uma olhada na passagem bíblica. Diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida na terra. A recompensa da honra está dupla e claramente expressa nesse versículo. Em primeiro lugar, tudo irá bem com você. Você terá sucesso na vida, juntamente com paz, alegria, amor e saúde. Você experimentará uma vida gratificante. Em segundo lugar, você terá uma vida longa na terra. Terá a promessa de não morrer prematuramente de alguma doença fatal, acidente de carro ou acidente imprevisto. Você pode pensar, mas conheço alguém que honrava seus pais e morreu ainda jovem. Isso pode ser verdade. Talvez sua pergunta agora seja: então, por que essa promessa não se aplicou a eles? Trocando em miúdos, as promessas de Deus não são automáticas, elas precisam ser conquistadas pela fé. Você deve estar chocado com essa afirmação, mas permita exemplificá-la com as Escrituras. Deus fez aliança com Abraão.
dizendo que através de seu filho Isaque viria a semente prometida. A palavra de Deus especifica, a palavra de Deus específica foi: estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Gênesis 17, 19. Outra passagem também diz: em Isaque será chamada a sua descendência. Romanos 9, 7. Assim sendo, Isaque definitivamente tinha que ter filhos, certo? Quem escolheu a esposa de Isaque? A resposta é o próprio Deus. Lembre-se que o servo de Abraão foi procurar uma esposa para Isaque entre os parentes do seu senhor. Ao chegar, ele orou: Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou de pé, ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda aos teus camelos, seja aqui designaste para o teu servo Isaque. Romanos não, Gênesis 24, 12 a 14. Com certeza, essa oração foi bem específica. Era improvável a possibilidade de qualquer coincidência. Os camelos bebem uma enorme quantidade de água, e pouco estranho seria tão generoso a ponto de tirar tanta água do poço, a não ser que tivesse sido movido por Deus a fazê-lo. O servo de Abraão tinha de ter certeza, por isso fez um pedido tão preciso e difícil. Observe também que ele disse que a moça que realizasse a tarefa seria a que o Senhor designou. Em outras palavras, ela seria a esposa eleita por Deus para Isaque. Antes que terminasse de fazer a oração, Rebeca, uma filha dos parentes de Abraão, saiu com uma jarra sobre os ombros. O servo de Abraão se apressou e pediu-lhe: Dá-me água, dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Observe que ele não fez qualquer menção aos camelos. Ele pediu exatamente de forma como estipulara em sua oração. Ela concordou de bom grado e lhe deu um pouco de água. Agora veja o que aconteceu em seguida. Acabando ela de dar a beber, disse: Tirarei a água também para os seus camelos, até que todos bebam. Aconteceu exatamente como o servo de Abraão havia pedido. Ele ficou estupefato e dominado pela alegria, e regozijou-se muito pela rapidez com que sua oração foi respondida. No entanto, a tarefa não estava terminada. Agora, a parte final da ponte, a já confirmada escolha de Deus para Isaac, deveria ser atravessada. Será que a família dela a deixaria partir com um homem que nunca havia visto antes e ser levada para uma terra desconhecida? Quando o servo de Abraão repetiu a história para a família de Rebeca, os homens da casa disseram: Isso procede do Senhor. Não temos a dizer, não temos, nada temos a dizer fora da sua verdade. No dia seguinte, a família permitiu que ela partisse, e o servo de Abraão levou até Isaque e eles se casaram. Agora, eis a parte impressionante da história. Deus escolheu uma mulher para Isaque de forma milagrosa. Entretanto, depois que eles se casaram, descobriram que Rebeca era estéril. Ela não podia ter filhos. Porque Deus escolheria uma mulher estéril para Isaac, quando ele prometeu que a semente viria através de Isaac? A resposta a esse fato de que as promessas de Deus não são automáticas, elas têm de ser conquistadas e recebidas pela fé. Lemos o seguinte: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, a sua mulher, concebeu. Gênesis 25, 21. Com isso, pôde acontecer. Como isso pode acontecer se a minha mulher é incapaz de ter filhos? Senhor, eu te peço, abre a madre da minha, que é a oração que Isaac fez, da minha Rebeca, para que a semente prometida possa vingar de acordo com a tua promessa. Então, aqui está mostrando, irmãos, é, que mesmo que Deus fale algo para nós temos uma participação. Nós precisamos fazer a nossa parte. E Deus tem prazer de nos abençoar, de fazer acontecer aquilo que Ele já liberou. Uma lei espiritual. Existe uma lei espiritual que precisamos conhecer e entender.
As escrituras declaram: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Salmo 119, 89. Observe que a palavra não diz: para sempre está firmada a tua palavra na terra e no céu. Não. Ela diz claramente que a palavra de Deus está firmada para sempre no céu. Não é dito sobre a terra. Como é então que a palavra de Deus é estabelecida na terra? Examinando mais a fundo a Escritura, vemos que por boca de duas ou três testemunhas será confirmada toda a palavra. 2 Coríntios 13, 1. Observe que é pela boca de duas ou três testemunhas que as palavras são confirmadas. Agora veja o que Deus diz. Assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu designei. Isaías 55, 11. Como a palavra dele volta para ele? A resposta é sim, através da nossa boca. Deus vem em primeiro lugar, nós em segundo. Então, quando falamos com a nossa boca, a palavra que já saiu de sua boca, nós a estabelecemos na terra, né? Porque em Cristo, irmãos, nós já recebemos tudo. A palavra está consumada, está completo, está pleno, já fiz tudo. Então, é que tudo que é para nós já aconteceu na eternidade. Está lá conquistado. Agora, eu preciso crer e entender e ativar isso para que se realize na terra. Você consegue ver essa impressionante verdade? Deus prometeu que através de Isaac a semente seria chamada à existência. Mas foi necessário que ele o declarasse com a sua boca para estabelecer isso na terra, tanto na vida dele como na vida da sua família. Deus diz que se honrarmos nossos pais, ele nos promete vida longa. Se proclamarmos essa promessa em fé, estabeleceremos o que ela já falou nas nossas próprias vidas. Somos a segunda boca que estabelece isso na terra. Eu estou tão empolgado nesse instante que mal posso me conter. Significa que podemos olhar para a enfermidade de frente e declarar a promessa da aliança de Deus de que viveremos uma vida longa e ela terá que sair. Confiantemente, podemos declarar que teremos segurança em nossas viagens, nossa casa, em qualquer outro lugar onde o perigo esteja à espreita. Podemos dizer com firmeza: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim. Salmo 3, 6. Pois com longevidade Deus me satisfará e me mostrará a sua salvação. Salmo 91, 16. Também podemos declarar a promessa de que tudo irá bem conosco, se estivermos enfrentando dificuldade, situações que parecem nebulosas e sem esperança, podemos dizer com ousadia: honrei minha mãe e meu pai. A aliança de Deus me promete que tudo irá bem comigo. Em nome de Yeshua, ordena as muralhas da escassez, do conflito, da depressão, das circunstâncias difíceis e tudo o resto que se recue e abra um caminho. Em nome de Yeshua. Podemos fazer isso com qualquer promessa da aliança de Deus. A única diferença entre aqueles que andam em vida abundante e aqueles que sofrem falta é aquilo que declaram com a sua própria boca. Deus diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas e a tua descendência. Deuteronômio 30, 19. Observe que devemos escolher a vida. Por quê? Porque se não escolhermos a vida, as bênçãos da aliança, a morte está em operação na terra. E como fazemos isso? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18, 21. Podemos concordar com as promessas da aliança de Deus ou com as maldições de Satanás, tais como falta, enfermidade e morte. E é tão simples que muitos chegam a tropeçar nessa verdade. Por esse motivo, Tiago declara: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado com uma pequena fagulha. Tiago 3, 2, 3, de 2, 2, 3 e 5. Uma pequena fagulha pode incendiar toda a floresta.
Assim também as palavras ditas quando estamos com medo podem trazer destruição sobre nossa vida. As boas novas são que temos as promessas da aliança de Deus. Quando as colocamos em nosso coração, a nossa boca falará de acordo com elas. Tiago prossegue dizendo que a língua é como uma fonte de água. Ela não pode jorrar água doce e água amarga ao mesmo tempo. A chave não é a fonte, mas a terra, a nascente das águas. Do mesmo modo, não é a língua, mas a origem de nossas palavras, isto é, aquilo que está no nosso coração. Pois Yeshua declara: a boca fala do que o coração está cheio. Lucas 6:45. Deus diz que você terá uma vida longa e boa se honrar os seus pais. Então você lê essas palavras, o Espírito Santo está plantando essa verdade em seu coração e você começa a falar de acordo com ela. Não baseie a sua fé em Deus nas experiências dos outros, mas sim na integridade da sua palavra. Sei que não morrerei prematuramente. Esta promessa está profundamente enraizada em meu coração e Deus está velando sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. Em nome de Yeshua Hamashia. O subtítulo agora é Dupla Honra. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal. E o trabalhador merece o seu salário. 1 Timóteo 5, 17 e 18. Então, aqui outra confirmação. A dupla honra é recebida por aqueles que lideram bem a igreja do Senhor, né? Este é o lugar em toda a palavra de Deus onde você encontrará a expressão dupla honra, referindo-se à questão de autoridade. Devemos dar aos ministros do evangelho o dobro da honra que daríamos aos outros líderes. Falando de forma prática, como é isto feito? O nosso comportamento e modo de falar com relação aos líderes cristãos deve ser cheio do máximo respeito. Devemos nos dirigir a eles formalmente, usando palavras como pastor, senhor, senhora, conforme o caso, a não ser que os oriente a agir de forma diferente. Devemos manter o contato olho no olho com eles durante todo o tempo que estivermos mantendo uma conversa. E não devemos sair até que sejamos autorizados ou saibamos que eles terminaram de falar conosco. Eu acho que entra até a questão de educação, né, irmãos? Isso aí não deve ser só com liderança, não. Eu creio que com todos, né? É igual sobre o atendimento. É, eu não posso entrar numa sala de atendimento e tá distraída, e tá olhando no celular, né? E tá, às vezes, até atendendo outras coisas. Isso é uma falta de respeito, mas é com todo mundo. Então, se eu não tenho intimidade com a pessoa, e eu sei que a pessoa é um pastor, é um apóstolo, no momento que eu encontro, eu vou falar, ô pastor, ô apóstolo, né? Mas se ele falar para mim, não, eu não quero que me chame assim, me chame pelo nome, tá tranquilo, né? Aí a gente sabe que aquilo ali a gente não vai desrespeitar. No meu caso, eu fui ungida pastora e depois de quase 30 anos de ministério que eu fui ungida apóstola. Eu demorei a entender e acostumar com isso, porque na minha cidade ninguém me chama de pastora. Todo mundo me chama pelo meu nome ou pelo apelido. Então, aí participando de um outro grupo, aí tinha toda aquela questão, né? Mas depois eu entendi, né, que para muitos isso é uma forma de respeito, né? Esse cuidado. Mas eu não me preocupo com isso. Para mim, da forma que me chamar. Acredito que não está no título, mas está de como eu trato essa pessoa, né? Então, eu tenho que dar a honra é para qualquer um, é para qualquer pessoa, né? Eu nesse aspecto aqui, eu não concordo muito com o autor, essa diferença, sabe? Porque isso aí já cria uma hierarquia, cria um negócio que os cinco ministérios estão acima
dos outros. E não, não está, não está, né? Tanto que o apóstolo, ele não pode nem aparecer, porque ele está enterrado aqui, ó. É ele que dá o fundamento. Aí depois os outros está sobre ele, entendeu? Então, o Senhor escolheu e liberou dons com toda a sabedoria possível e distribuiu o ministério também com toda a sabedoria possível. Eu, assim, não vou criticar os outros, mas eu não dou conta de falar com Deus, o meu Pai, de você, sabe? Para mostrar intimidade. Eu não dou conta. E não estou criticando, não vou criticar. Se as pessoas que falam não sente nenhuma condenação, se sente bem, tudo bem. Mas eu não dou conta, sabe? Mesmo sabendo que ele é meu pai. Porque o meu pai mesmo terreno, eu sempre chegava diante dele, pedia a sua bênção. Meu pai às vezes não era nem cristão. Pai, benção, pai. Deus te abençoe. Então, sempre tive o respeito. Então, com Deus eu vejo assim que é muito mais, né, que eu preciso ter. Então, comigo, eu não me preocupo se não me chamar, sabe? De pastora, de apóstola, me respeitando, tá tudo bem. E eu quero também, da mesma maneira, respeitar a todos. Não porque é líder, não porque é apóstolo, não porque é isso, né? E é até ruim, porque você acaba insuflando o ego da pessoa, né? Aí já vem o orgulho, a soberba, a vaidade, e aí é só descida, né? Pro inferno. É, Aqui o autor continua dizendo, né, que quando ele estiver pregando, a gente deve estar ouvindo com atenção, não permitir que a nossa mente vagueie, porque isso é desonrar, e eu volto a dizer, é com todos. Pode ser um palestrante, pode ser um professor que está ensinando qualquer coisa. Eu vejo que isso é algo natural para mim. Eu vou respeitar, eu vou honrar, né? É a mesma coisa na igreja, né? Pessoas que estão num culto, começo a olhar o WhatsApp, sabe? Eu não, eu desligo meu celular. E ali é um tempo, eu vou ficar. E se eu tiver que ir ao banheiro, beber água, é tudo antes, né? Ou depois. Porque a gente precisa, né? De honrar ao Senhor, de ter reverência, né? Na presença dEle. Lembre-se que honra é demonstrada não apenas em ações e palavras, mas também em pensamento. Então, tem muita gente que até faz, bajula, faz tudo, mas no fundo o coração dela não está honrando, porque ela vai falar mal, ela vai criticar depois, né? Então, a gente precisa tá pedindo ao Senhor para mostrar, né? Para que a gente não entre nesse lugar de desonra e assim a gente perca as bênçãos do Senhor. Por esse motivo, Paulo nos exorta: aplica-te à leitura e à exortação e ao ensino. 1 Timóteo 4:13. Conversar com quem está sentado ao nosso lado durante o culto é desonrar aquele que está falando, sem mencionar o próprio Espírito Santo. Todo tipo de interação pessoal deve ser deixado para depois da reunião. Isso aqui tinha que ser algo óbvio, né? Natural para todos, né? Acho que isso aí também tem a ver muito com a criação, né? Com a educação de cada um. Também não devemos enviar bilhetinho para amigos, usar nossos telefones celulares ou sair do culto até que tenham sido formalmente liberados. Não devemos chegar atrasado aos cultos, como nosso patrão reagiria se chegássemos ao trabalho 15 minutos de atraso todas as manhãs. Nem pensaríamos em fazer isso, porque faríamos o mesmo em relação aos horários de culto marcado por nossos líderes. E não é só porque o líder marcou, né, irmãos? É porque você vai no lugar para ofertar sua vida, para orar, para você ter comunhão com o Pai junto com os irmãos. Então, é na presença do Senhor que você vai estar, né? Devemos buscar formas de servir os nossos líderes sem que eles nos peçam. Antecipe-se a eles e fique alerta com relação aos imprevistos. Isso é algo, irmãos, louvável, né? Mas nós temos que entender que todas essas questões, ela tem uma linha bem tênue. Então, tem que ter cuidado para não
cair na bajulação e não entender que ele é um líder e tudo que ele pedir eu devo fazer sem questionar. Irmãos, tem que estar discernindo, né, para não entrar em certos lugares. É, Devemos sempre procurar fazer as coisas da melhor forma possível. E a Bíblia diz, né? Tudo que nós formos fazer, seja no trabalho, seja na escola, seja na casa, com a família, tudo é como sendo para o Senhor que estamos fazendo. Então, se nós temos essa visão de que tudo o que fazemos é para o Senhor, nós vamos ter esse cuidado de honrar, né, aqueles que estão envolvidos ali. Devemos esforçar na busca da excelência, né, porque nós estamos aqui representando ao Senhor. Então, nós não podemos envergonhar o nome dele. É, Se você representar bem você deve representar bem o seu líder, né? Houve ocasiões em que pessoas de outras igrejas foram me apanhar no aeroporto em carros entulhados de lixo e cacarecos. Pensei comigo mesmo, como o líder desse ministério se sentiria se soubesse que um membro da equipe está transportando o seu convidado dessa maneira? Ele desonrou não só a mim, mas também ao pastor que lhe pediu que fosse o meu anfitrião. É, Outra vez eu falo. A gente tem que buscar o dom da hospitalidade, né? Saber receber, ser um bom anfitrião, é, fazer o possível para a pessoa ficar à vontade, né? Suprir aquilo que ela precisa. E eu volto a falar, irmãos, não é só com liderança, é qualquer pessoa que nós vamos lidar, é qualquer pessoa que nós tenhamos que servir, né? A honra que certas pessoas dedicam é muito forte e determinada. E isso ajuda no trabalho do todo, né? Então, se eu cumpro bem o meu papel, se eu sou respeitosa, e o outro também, nós vamos formar um ambiente aonde vamos fluir dentro do princípio da palavra, né? E entender. O Senhor, ele vai nos recompensar por tudo que nós fizermos. Deixa eu ver aqui. Yeshua recebia a honra de homens e mulheres por amor a eles, e principalmente por amor ao seu Pai. Nós também, como crente, devemos entender plenamente que a honra que nos é dada deve ser repassada em nossos corações para Yeshua e para o Pai. E devemos nos alegrar por causa dos que a dedicam a nós. Temos total consciência de que o Pai, por sua vez, honrará aqueles que nos honram. Os tais, os tais receberão uma recompensa. Não há como enfatizar este ponto de outra maneira. Não importa quem você seja, se busca ser honrado por qualquer outra razão, você está resvalando por um caminho que não leva à vida e à piedade, mas sim à morte, né? Então, quando eu busco tudo para mim, o caminho é a morte, né? Porque Yeshua, ele deixou o exemplo, né? Nós devemos honrar ao Senhor. Aqui, vamos dar uma olhada mais de novo nesse versículo, 1 Samuel 2:30. Aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Esta palavra precisa ser gravada em nosso coração. Aqueles que honram a Deus, ele os honrará em retribuição. Diga em voz alta: se eu honrar a Deus, ele me honrará. Respeito isso, repito isso várias vezes, meditando e deixe que essa verdade mergulhe profundamente em seu coração. Honrar a Deus é atrair honra dele em sua direção. É uma realidade surpreendente. Vamos levar esta verdade mais adiante. Honrar ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3:9. Somos ensinados a honrar a Deus com os nossos bens. Honrar a Deus com o teu capital e a tua provisão.
e com as primícias de toda a tua renda. Aqui ele vai pondo outras versões. Minha pergunta é: como podemos dar dinheiro a Deus? Deus não utiliza a nossa moeda. A resposta é simples: dando-o àqueles que Deus enviou. Se você estudar sobre dízimo e oferta atentamente ao longo da Bíblia, descobrirá que eles são entregues com três propósitos principais. Primeiro, é para suprir os servos constituídos que ministram a nós, e como vimos claramente no decorrer deste capítulo, eles são merecedores de honorários dobrados. Em segundo lugar, para suprir a necessidade dos ministros que realizam o trabalho do ministério. E o terceiro, para que eles possam ajudar os pobres, os viúvos, os órfãos e os de fora. Então, irmãos, são esses três propósitos aqui que o Senhor nos ensina com a questão do dízimo e das ofertas. E eu já tive a infelicidade de conhecer pastores que passavam necessidade, fome. Então, existem certas congregações que são impérios ou que vivem nesse modelo, né, de que tudo tem que ser mandado para a igreja mãe, de pastores até vendendo picolé em carrinho, porque não dá conta, que recebe não dá conta para suprir suas necessidades. E são pessoas que, de honra mesmo, pessoas que são dedicadas à obra, pessoas que entregam a sua vida para aquilo ali. Então, como existe também esses na mídia que exploram, que roubam, que deturpa tudo, aí por causa destes, ainda fica ainda acontecendo que piora a vida daqueles que realmente fazem a vontade do Senhor, mas não são supridos. Então eu vejo que nós temos que pensar sobre isso, né? Aqueles que estão ali fazendo a vontade do Senhor, que são fiéis ao Senhor, eles precisam ser supridos, principalmente aqueles que abrem mão de tudo para se dedicar totalmente à obra, né? O primeiro pode ser visto na palavra de Paulo aos Coríntios: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bem materiais? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que viva do evangelho. 1 Coríntios 9, 11 e 14. E assim, e eu creio assim também, que aqueles que têm profissão, que trabalham, que têm sua renda, também não precisa ser pesado para o corpo de Cristo, né? Ele pode ir ali em reinvestir em missões, reinvestir em pessoas, né? E melhorar a vida dos irmãos, né? Porque eles não têm necessidade, né? Eu mesmo vivo do meu salário. Então, minha mãe também, aprendi com a minha mãe isso aí. Mas sei também que tem pessoas que necessitam que seja ensinado para que eles não passem. E os filhos entram numa revolta, sabe, por faltar as coisas. Até alimento, irmãos. É muito triste, sabe? Então, esse assunto ele tem que ser muito discernido, irmãos, muito discernido, para a gente não ir para um caminho que coloque mais peso sobre as pessoas. É, aqui ele vai falar mais, como eu já trabalhei em outro vídeo o dízimo, eu não vou entrar nessa parte aqui não. Retendo a honra. Há momentos em que devemos reter a honra. Embora raros, devemos fazê-lo para não cairmos no pecado. Lemos: como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Né? Já falei isso o tempo todo, desde o início, né? Provérbios 26:1. Dar honra ao insensato é como prender uma pedra em uma atiradeira. Provérbio 26:8. Prender uma pedra em uma atiradeira resultará em que alguém será ferido por você. Como isto se aplica à vida diária? Em primeiro lugar, quem é o insensato? Aquele que diz no seu coração que não há Deus, que espalha calúnias, que pratica maldade por divertimento, que está sempre certo aos seus próprios olhos e não busca conselho de Deus, que fala palavras arrogantes e orgulhosas, que é
autoconfiante, despreza a sabedoria, o conhecimento, a correção, somente para citar alguma das características a um insensato nas Escrituras. E Provérbios, né, que trabalha mais sobre isso. Em suma, uma pessoa como essa é geralmente citada como anticristo no Novo Testamento, porque vive de forma inteiramente contrária aos caminhos e ensinos do Senhor, Yeshua HaMashiach. Então aqui a gente já tem, né, é, esse lado. Quando nós devemos reter, né, essa honra, a quem não devemos dar essa honra, né? Quando honramos uma pessoa como esta, pela sua loucura, prejudicamos a nós mesmos. A pedra da nossa tiradeira nos atingirá de volta. O apóstolo João deixa isto bem claro em sua segunda epístola. Se alguém vem ter conosco e não traz esta doutrina, é desleal ao que Cristo ensinou. Não o recebais, não a aceiteis, não lhes dei as boas-vindas ou os admitais em vossa casa, nem lhe desejei boa viagem ou lhes dei qualquer encorajamento. Portanto, aquele que lhe dá boas-vindas ou o encoraja, desejando-lhe sucesso, faz cúmplice das suas obras, das suas más obras. 2 João 10:11. Não é sábio honrar o comportamento desonroso ou as crenças contrárias à doutrina de Cristo. Se o fizermos, nos tornaremos cúmplices do pecado deles. Isso é sério, irmãos. Então, mas eu não vou comentar muito porque eu já vim já trabalhando isso, né, durante é, o vídeo. Obtendo a honra. Finalmente, como mencionamos anteriormente, é contrário ao coração de Deus exigir honra. Se um marido ouvir uma mensagem a respeito da honra e chegar em casa e exigir receber honra de sua esposa e filhos, ele perdeu a essência da mensagem. O mesmo se aplica a qualquer pessoa em posição de autoridade. Por outro lado, as Escrituras ensinam o que podemos fazer para atrair a honra para as nossas vidas. Adquire a sabedoria, adquire entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares as sabedorias, e ela te guardará. Ame-a, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuís, adquire o entendimento. Estime-a, e ela te exaltará. E se abraçares, ela te honrará. Provérbios 4:5-8. Abraçar a sabedoria lhe trará honra. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Quando tememos ao Senhor, acreditaremos e obedeceremos a palavra do Senhor em todas as áreas de nossa vida. Desejaremos sempre obedecer a todos os seus mandamentos e preceitos. Sei de pessoas que tentam fazer com que as escrituras se encaixem em seu estilo de vida ou em suas crenças. Porquanto, quando elas leem a Bíblia, elas acabam lendo aquilo em que acreditam, em vez de crer no que estão lendo. Primeiro engano. O último é o temor do Senhor, que leva à sabedoria. As pessoas que se esforçam para viver de forma justa, que amam a misericórdia, que andam em humildade diante de Deus, são aquelas que são rápidas para se arrepender e para crer. São aquelas que aceitarão a correção quando necessário. Somos ensinados que pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Provérbios 13:18. O contrário da vergonha é honra. Resista à correção e você convidará a desonra, mas amar a verdade mais do que o conforto ou o prazer pessoal gerará honra. Resumindo, o galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Provérbios 22:4. Deus promete honrar se você buscar a piedade. Ela pode não vir imediatamente, mas sempre virá. Agora estou para permanecer. Eu ia ler outra frase aqui, mas para retermos a honra, devemos permanecer humilde em nosso espírito. Não importa com que abundância Deus nos abençoe, devemos sempre nos lembrar que não há nada que tenhamos que não venha, não tenha sido dado pelo Senhor. Então, tudo que recebermos, nós temos que dar glória e a honra ao Eterno. Todas as vezes que ganharmos alguma coisa,
Nós temos que saber que a pessoa está dando não a nós, mas está dando para o eterno, em obediência, né? Paulo, durante toda a sua vida, referiu-se a si mesmo como o menor dos apóstolos, o menor de todos os santos e o chefe dos pecadores. Ele nunca se esqueceu de onde veio, nem esta eterna verdade, que tudo que ele tinha, Deus lhe havia dado. Por esse motivo, ele escreveu: Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenha recebido? 1 Coríntios 4:7. Quando vivemos em humildade diante de Deus dessa maneira, não perderemos aquilo pelo qual trabalhamos. Lembre-se do versículo das Escrituras com o qual abrimos esse livro. Acautelai-vos, pois, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. 2 João 8. Para impedir que percamos o fruto do nosso trabalho, somos exortados. A soberba do homem o abaterá, mas a humildade do espírito reterá a honra. Provérbios 29:23. Observe essa palavra reterá. Manteremos a honra, assim como cresceremos em honra, se vivermos no temor do Senhor e andarmos em verdadeira humildade. Nunca se esqueça grande de que grande morte Yeshua o libertou ou te livrou. Lembre-se também que o seu amor e o seu valor e o valor de cada um que atravessa o seu caminho é igualmente grande. Então, honre-os assim como ele os honrou ao entregar, honre-o assim como ele os honrou ao entregar a sua vida, e você ganhará honra, receberá recompensa e reterá o que recebeu. Enfatizamos repetidamente que toda verdadeira honra vem do coração. Uma das formas mais eficazes pelo qual o nosso coração é transformado é através de uma oração genuína. Encorajo você a orar diretamente, pedindo que o amor de Deus, um santo temor e a honra sejam abundantes em seu coração. Assim, para encerrar esse estudo, mas não fechar a mensagem em seu coração para que ela continue a dar fruto em sua vida, quero orar com você para que Deus derrame dentro do seu ser a genuína honra por aqueles que ele trouxe para a sua vida. Se você deixou de honrar alguém, iniciarei a oração com arrependimento. Vamos orar junto. Pai eterno, obrigado por falar comigo através desse material. Venho diante de ti, em primeiro lugar, pedir o teu perdão. Perdoa-me por deixar de honrar aqueles que estiveram em minha vida, que o Senhor enviou, por não respeitar e me submeter àqueles que estão acima de mim em autoridade, assim como por não honrar os que estão no meu nível e, ao mesmo tempo, não valorizar aqueles que estão sobre minha autoridade, e, finalmente, por não honrar todos os homens e mulheres que atravessaram o meu caminho. Eu peço que tu me limpes com o sangue de Yeshua, pois me arrependo da minha insensibilidade para com certos indivíduos. Peço que tu envolvas meu coração e minha alma na verdadeira honra. Desejo que o temor do Senhor e o amor divino sejam derramados amplamente em meu coração. Estou pedindo que faça o meu coração arder, assim como o teu coração anseia por ver homens e mulheres valorizados, amados, respeitados e honrados. Peço isso com fé e o recebo nessa hora, e é no nome de Yeshua que eu oro. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar como exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Yeshua, Senhor, glória, majestade, império, soberania, ante todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém e amém. Judas 24:25. Glorificado seja o nome do Senhor, que o Eterno revele a nós a honra, essa dupla honra, a quem devemos honrar, a quem devemos reter e como conservar essa honra, né? Através do temor e da sabedoria do Eterno. Em nome de Yeshua HaMashiach.